Olá, minhas amigas, meus amigos, boa noite. Mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos aqui da casa, Isabel Soares de Moraes. Às quintas-feiras a gente estuda o livro A Gênese, né? E agora publicando esse estudo de uma maneira concisa, porém com a orientação de Kardec, né? Sempre baseado em Allan Kardec. Muito bem. Pedimos a Jesus, ao amado Mestre, sempre a Ti, Senhor, recorremos nos momentos de dificuldade, pedindo que o Senhor não nos desampare, mantenha-nos acordados, Senhor, para lidarmos conosco mesmos. Muito obrigado, que assim seja. Bom, a Gênese, a gente está atualmente no capítulo 13, tá? Que é Caracteres dos Milagres. Allan Kardec discorre nesse capítulo sobre o significado dos milagres, né? Do entendimento que a gente tem enquanto humanidade dos milagres, não especificamente do Espiritismo. Mais à frente, que é o que a gente vai começar a falar hoje, ele começa a pontuar algumas características do Espiritismo que são tratadas às vezes, até por nós mesmos espíritas, como milagres, né? Como no sentido de situações em que não se explica. E ele diz que tudo se explica. O que não se explica, se levantam hipóteses bem verossímeis, né? Hipóteses bem verdadeiras que a gente pode trabalhar com elas como base, a partir dos efeitos, né? Observando efeitos, a gente tenta remontar a causa principal. É essa a ideia de Allan Kardec, sempre essa, né? Baseado no que ele chama de ciência, né? A ciência do espírito. Porque o espiritismo estuda a ciência do espírito, né? A ciência terrena estuda as questões da matéria, ok? Então diz assim, a partir do item 12. Hoje a gente vai trabalhar item 12 e 13, tá? São bastante extensos. Então no item 12, palavras de Allan Kardec. Capítulo 13, a Gênese. Os fenômenos espíritas são frequentemente espontâneos e se produzem sem qualquer ideia pré-concebida entre as pessoas que menos pensam neles. Em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes designados sob o nome de médiums. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, ele atua com conhecimento de causa. Então, Allan Kardec coloca aqui pra gente uma pitada, assim, vamos dizer, uma pitada assim de interessante, né? Entrando na questão mediúnica, né? A própria mediunidade, gente, ela gera dúvida, né? Principalmente quando ela não é concebida dentro de uns parâmetros de segurança, vamos dizer assim. O médium inconsciente é aquele que a gente chama de sonâmbulo, né? É o médium que ele tem a capacidade de escrever, de ouvir, de visualizar, né? Ou falar, né? São as 4 principais atribuições da mediunidade, as principais manifestações, melhor dizendo, sem o conhecimento do que está acontecendo, né? Nem no momento e nem depois, né? É como se ele não guardasse nenhuma memória do que ele tinha escrito, falado, ouvido e visto. Isso é um médium completamente inconsciente. Allan Kardec, na escrita psicográfica, chama isso de médium automático, né? E tem as outras categorias, que são divididas em padrões, né, gente? Que não tem uma escala para medir isso, mas é uma escala de consciência, né? Que vai do totalmente consciente ao quase inconsciente, né? É uma mediunidade
que tem um controle maior, né? O médium tem o controle educacional do que vai ser escrito, do que vai ser dito. Obviamente que mentores que vêm trazer mensagens para estudo, né, para consolo, através de um médium, o médium experiente não, ele busca não filtrar, né, não trabalhar com os preconceitos dele. Olha que coisa interessante. Não, ele busca deixar que a mensagem venha plena, o melhor que ele puder, né? É a comunicação do espírito mentor, né? É uma comunicação que é preciso que ela venha pura, né? Quando a comunicação vem de um espírito imperfeito como nós, por exemplo, amargurado, né, raivoso, o médium consciente, dentro dessa gradação que a gente falou, né, que vai do totalmente consciente até o quase inconsciente, ali você tem uma possibilidade de controle maior, né, do que vai ser dito. Por exemplo, numa reunião mediúnica que requer um decoro por motivos óbvios, né, você tem médiums experientes que não deixam com que o espírito provoque o levantar do médium, né? Que o médium bata na mesa, que o médium profira palavrões, né? Então, o corpo, né? Nós estamos falando do corpo físico que o médium empresta. Então, o que o médium faz? Controla esse espírito, traz a comunicação, só que de um jeito que combine com o decoro da reunião mediúnica. Entendeu? Ele não vai deturpar a mensagem. Mas nem tudo pode ser falado, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser demonstrado, né? Me vem a frase de Paulo, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não é assim? Então aqui Allan Kardec coloca essa sensação, nos dá essa sensação que ele, para falar de milagres, né? Ele tem que falar da mediunidade, né? Porque na concepção de Allan Kardec, do Espiritismo, todos são médiums, ao menos intuitivos, né? E tem os médiums que são ostensivos e tem um trabalho com isso. Aí logo abaixo dessa questão do item 12, um pouquinho mais à frente, quando ele vai falar sobre sonambulismo, né? A questão do médium inconsciente, ele diz que o médium sonambúlico, ele se comporta de uma maneira, ele entra nesse transe mediúnico de uma maneira provocada ou de uma maneira natural. Natural são os médiuns que não precisam de nenhuma intervenção, né? Nem de passes magnéticos, por exemplo, e nem de preces e por aí vai, né? Ele simplesmente tem esse desprendimento, né, do corpo físico quanto espírito, e ele trabalha bem essa mediunidade. Agora tem aqueles que precisam de um trabalho magnético, né? É como se você tivesse um momento, né, uma equipe encarnada mesmo, né, trabalhando com você para que você conseguisse trazer a manifestação, né, da passividade. Isso tem a ver com milagre, tá, gente? A gente vai explicar e vai fechar essa história. Mais abaixo, ele diz assim, olha que coisa interessante, quando fala de sonambulismo. Ele diz, e da ação magnética, ele diz assim, o médico, nota de Allan Kardec, Franz Anton Mesmer, durante sua pesquisa sobre o tratamento de seus pacientes pelo magnetismo animal, descobriu que pela ação dos passes e imposição de mãos, depois de algum tempo, o indivíduo caía num estado de sono profundo, no qual seus sentidos se aguçavam de maneira extraordinária. Enxergavam além das paredes, liam livros fechados, sentiam odores à distância incomuns, conheciam o pensamento e a vontade do magnetizador, sem que este
os falasse, entre outros fenômenos. Então, ele cita agora aqui o mesmerismo. O mesmerismo foi um tratamento, um pensamento, uma ciência criada por Franz Anton Mesmer antes da codificação espírita, né? Que era um médico europeu, se eu não me engano, ele era austríaco, tá, gente? Se eu não me engano. E o mesmerismo, ele foi largamente utilizado pela escola, pelos homens que acreditaram em Mesmer, leram as suas obras, e são muitas obras, tá? Todas baseadas em relatos, em trabalhos de cunhos seríssimos, né? E ele foi transformado, a gente não sabe dizer exatamente por quem, ele foi transformado em numa ciência mística, no sentido milagreira. É como se tirassem totalmente o crédito, né, de Franz Anton Mesmer e o tratassem como um charlatão. Isso é muito triste, né, porque foi um homem que trouxe uma ideia que foi muito aproveitada por Allan Kardec, inclusive. Allan Kardec cita Franz Anton Mesmer muitas vezes. Ele diz, inclusive, que o mesmerismo é uma ciência irmã do espiritismo, juntamente com a homeopatia. É muito legal, tá? Eu já li alguns livros do Mesmer. Eu já li um livro que chama-se Mesmer, que é do Paulo de Figueiredo. E esse livro, ele conta a história inteirinha. Essa história que eu estou contando é um livro razoavelmente denso, e é muito legal de conhecer. Recomendo muitíssimo. O Mesmer do Paulo de Figueiredo e as obras do Mesmer que também estão disponíveis aí, junto no livro, nesse livro Mesmer, tá? Para explicar um pouquinho o que é o mesmerismo, que tem a ver com o magnetismo, que tem a ver com o passe magnético e tem a ver com essa questão do afastamento do milagre através da mediunidade, né, do transe mediúnico, nós vamos buscar nesse livro aqui, ó. Magnetismo Espiritual de Micaelos, é um livro editado pela FEB, tá? Ó o selinho da FEB aqui, ó. E esse livro, o autor, ele faz um estudo sobre o magnetismo, unindo o magnetismo ao espiritismo, tá? Então, assim, nós não podemos afirmar que o passe espírita é um passe magnético, apesar de ter características, mas o passe espírita, ele tem uma conotação um pouco mais abrangente, tá? Não dá para definir a mesma coisa. Nem que o trabalho magnético de Franz Anton Mesmer, no mesmerismo, é o mesmo do que um passe espírita. Não é. Tem características diferentes. Para isso a gente tem que estudar, tá? Leva tempo, não é fácil, cria um monte de interrogações. Mas o que a gente queria trazer aqui hoje, para pontuar o que o Kardec está trazendo aqui hoje sobre o Mesmer, nós somos nessa obra que eu acabei de mostrar, e vamos ler aqui, ó, página 9 do capítulo 1, tá? Quando ele fala sobre o mesmerismo. O autor, né, o Micaelos desse livro, escreve assim: a essência do mesmerismo, que é o nome que foi denominada a doutrina de Mesmer. Então, qual é a essência do mesmerismo? O que o mesmerismo faz? Encontra-se nas 27 proposições da sua primeira memória impressa em 1779. Então ele é bem anterior, quase 80 anos, né, anterior à chegada do Espiritismo. Das quais as mais importantes são as seguintes. Ele lista pra gente, eu achei isso sensacional. Ele lista as 6 mais importantes do conceitos do mesmerismo. Primeiro, a influência dos astros uns sobre os outros e sobre os corpos animados. Então, todos os astros, Lua, Sol, Júpiter, Marte, os nossos planetas, os astros, os cometas, né? Tudo isso aí influencia uns nos outros. Então a Terra é influenciada por eles. E nós, vivendo na Terra, somos influenciados por eles também. Esse é um conceito do mesmerismo. O segundo,
O fluido universal é o agente dessa influência. Então nós estamos falando do hálito divino. Olha como combina com a doutrina espírita. Kardec usou isso, né? O fluido cósmico universal, né? O pensamento do todo sábio, né? Que a gente sabe que nós estamos mergulhados nele através da doutrina espírita, explica, é o veículo para que isso aconteça. Para que os astros se... que a manifestação de cada astro ela ganha uma grande interdependência, né? Um interfere no outro, positivo e negativamente, tá bom? Terceiro, essa ação recíproca está submetida às leis mecânicas. Então é físico. São leis físicas. Só que muitas delas não são conhecidas pela ciência terrena. Os corpos gozam de propriedades análogas às dos ímãs. Essas propriedades podem ser transmitidas a outros corpos animados ou inanimados. Então você pode transferir, né? Eu posso transmitir energias para outros corpos inanimados e animados. Então eu posso transmitir essa energia que eu capto dos planetas, da natureza, para uma árvore, por exemplo, para uma pessoa, ou mesmo para um objeto inanimado, como uma tesoura. Eu posso. Para que isso serve? Ah, gente, é uma longa história, não dá para eu falar nas minúcias. Leia o livro do Mesmer, vocês vão entender. E o último quesito importante, segundo o Michaelos, sobre o mesmerismo é: a moléstia é apenas a resultante da falta ou do desequilíbrio da distribuição do magnetismo pelo corpo. Então, se o magnetismo que nós temos não está equilibrado, ele está ou a mais ou a menos, nós temos doenças físicas. Meu Deus! É nisso que a gente queria chegar. O mesmerismo, através da ciência, através da observação, afastando completamente a questão dos milagres. Olha só, gente, afastando completamente a ação dos milagres, não é impossível, nem é místico, é ciência, estudou-se isso. Só que a crítica, pessoas interessadas em denigrir a imagem de Mesmer, transformaram essa ciência, por exemplo, coisa de charlatão. Só que ela curava as pessoas. Tem muitos relatos, amigos, podem acreditar, muitos relatos que foram trazidos na história da utilização de Mesmer e de todos os seus seguidores. Vários médicos seguiram Mesmer, tá? E conseguiram curar pessoas de inúmeras moléstias. Câncer foi curado através do magnetismo. Então esse desequilíbrio você busca através das energias e de equilíbrio. Gente, é sensacional. Isso não é milagre. Isso não é místico. Tá bom? Nossa, tinha bastante matéria para falar hoje. Nós já estamos estourando nosso tempo. Então nós vamos transformar o estudo de hoje num item, viu, gente? Ficou só o item 12. Eu trouxe o livro do Michaelos, né? Então, espero que tenha feito aí tenha sido profícuo, né? O estudo, para que a gente medite a respeito dos milagres. Semana que vem a gente continua. Beijo, obrigado.